Fala galera, seja bem-vindo a mais um Healthcast. Esse Healthcast que a gente vai falar sobre treinamento. Existe um treinamento específico para a saúde? Você que é treinador, você que está aqui acompanhando o Healthcast, é profissional de educação física na grande maioria, mas que gosta de treinar, existe um treinamento que é específico para a saúde? Então, nesse bate-papo, a gente vai falar sobre isso. E eu trouxe aqui nosso super convidado, parceiraço aqui, doutor Cássio Mascarenha. E aí, Cássio, tudo bem? Tudo bem, Fabiano? O pessoal que está nos assistindo aqui, nos ouvindo também, né? Mas o pessoal que está aqui com a gente, um prazer enorme. E vamos pensar em alguns pontos aí, né? Levar a turma à reflexão em relação a esse aspecto, né? Treinar é treinar, mas treinar para a saúde, o que efetivamente poderia ser compreendido e entendido enquanto treinamento voltado para a saúde. Tem bastante coisa para a gente pensar e refletir, né, em relação a esse aspecto. Legal. E, cara, quando a gente está pensando no treinamento, né, então a gente volta muito às bases do treinamento. Né? Então, quando a gente fala treinamento físico, a gente volta muito lá na periodização, aquela construção que seria um treinamento físico que a gente teve lá na graduação. E como a gente já falou em alguns episódios aqui, e até no último episódio com o Cássio, né, que a gente falou do afastamento do profissional da educação física para o mercado da saúde, essa base de treinamento físico, existe uma correlação daquilo que a gente vê lá, periodização, carga, volume e tal, que é a base do treinamento, existe uma correlação disso com a saúde, né? Obviamente, você vai melhorar o seu físico, você vai melhorar a sua saúde, ok. Todos nós podemos associar, mas existe um treino que é direcionado para a saúde. Qual que é a sua opinião aí, Cássio? Legal, legal, ótima pergunta. É importantíssimo a gente entender isso. Treinamento desportivo, treinamento não desportivo. Quando a gente fala em treinamento voltado para a saúde, nós estamos falando, né, entendendo e olhando para isso na perspectiva de um treinamento não desportivo. Mas é muito oportuna essa sua pergunta, Fabiano, porque eu discuto muito isso com os alunos na disciplina na graduação, que é a tal da atividade, o exercício físico para grupos com cuidados especiais. O treinamento voltado para obeso, diabético, idoso, hipertenso, cardiopata e tal. E a primeiro dia da aula a gente fala sobre esses conceitos. O conceito de saúde, o conceito de doença. Na maioria das vezes, com esse público, nós trabalhamos, nós precisamos melhorar a qualidade de vida, então a gente discute qualidade de vida, porque 99% de quem fala, eu trabalho com qualidade de vida, é muito curioso, estou fazendo um parênteses aqui. Não, eu trabalho com qualidade de vida, eu não trabalho com hipertrofia, eu trabalho com qualidade de vida. Eu falo assim, gostei. O que é qualidade de vida? Aí acabou a conversa. Né? Qualidade de vida? Qualidade de vida é o cara ter uma vida com mais qualidade. Peraí, poxa, qualidade de vida, vida com qualidade está esquisito. Então, esse é o ponto de partida. Você sabe efetivamente o que é qualidade de vida? Existe uma definição para ela, né? De alguns órgãos e tal, mas da Organização Mundial da Saúde. E aí a gente começa a olhar para isso também. Então, qualidade de vida, saúde, doença, qualidade de vida, aptidão física, são todos conceitos que têm que ser muito bem dominados para que a gente saiba efetivamente para qual caminho nós estamos indo, para que nós tenhamos com o processo nosso de intervenção, por meio dos exercícios, métodos e meios de treino, para que a gente tenha objetividade, direcionamento. Quer dizer, você vai para onde exatamente? Isso é o treino com objetividade. Você traça objetivos e caminha atrás deles, não fica dando volta, né? E o primeiro ponto para isso, Fabiano, é treinamento desportivo, não desportivo. São mundos diferentes. Mas vejam, é treinamento do mesmo jeito. Treinamento é treinamento. Então, assim, vamos partir de uma premissa. Ô, Cássio, qual é a sua definição para treinamento? Para que eu possa entender esse processo e olhar para ele de forma mais racional, né? Primeiro nós temos que saber do que nós estamos falando. Então, se o profissional tem definido para si o que é isso, então ele já começa a ter condição de pisar sobre um terreno mais sólido. Treinamento, para mim, a melhor definição que tem é uma definição da escola russa, que eu dei uma cassiusada nela, né? Mas ela é 80% da escola russa, do Matveev, e com um pedacinho de Cássio ali. Treinamento é um processo
pedagogicamente organizado, cuja base é constituída pelos métodos de exercícios, que visam o aprimoramento das potencialidades máximas do organismo do atleta, de acordo com os requerimentos da modalidade. Isso é treinamento desportivo. Perfeito. Aprimoramento máximo do potencial do atleta, de acordo com a modalidade. Perfeito. Tá legal. Mas está aí, o que é desportivo? É da metade para baixo dessa definição. E o que é treinamento? Processo pedagogicamente organizado cuja base é constituída pelos métodos de exercício de treino. Ponto. Isso é treinamento. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, isso é treinamento. Agora, sai do desportivo, Cássio. O não desportivo. O que ele é? Cuja base é constituída, né, cuja base é constituída pelos métodos de exercício. E aí? Que visa o aprimoramento, não é mais o máximo. Máximo eu só viso com o atleta. Eu quero extrair do atleta o máximo. E do meu aluno, eu quero extrair o ótimo. Então, que visa o aprimoramento ótimo. Ótimo do quê? Das suas capacidades, do potencial orgânico dele, do potencial genotípico dele. De acordo com o quê? Com a modalidade? Não. De acordo com os requerimentos da vida cotidiana. Ponto final. Então, esse, para mim, é o treinamento não desportivo. Mas é interessante, Fabiano, que você me perguntou, Cássio, tem relação daquilo que a gente aprendeu na faculdade, da carga do treino, da intensidade, do volume, dos métodos, dos meios, do planejamento, tem tudo. Por quê? Porque a primeira metade da definição é que determina a imposição desses princípios do treinamento. Processo pedagogicamente organizado, cuja base é constituída pelos métodos de exercício. É curioso que o treino não é composto por exercício, é métodos de exercício. Exercício por exercício não serve para nada. O supino é bom, sei lá, se você fizer ele com drop set, com bisset, com trisset, com séries pirâmide crescente e decrescente, com a intensidade errada ou não, ele pode ser bom ou ruim. O exercício é o mesmo. Você colocou a intensidade errada, o volume errado, o tempo de recuperação errado, a densidade errada, a frequência errada, no indivíduo errado, é uma porcaria. Agora, se você usa o exercício com a sua carga, com o seu estresse ótimo, e dentro disso está o método, você teve um exercício que gerou o efeito. Mas ele estava no momento certo, processo pedagogicamente organizado, para o indivíduo certo. Então, qual é o melhor método, Cássio? O melhor método não existe para nada, nem para hipertrofia, nem para aptidão cardiovascular, nem para flexibilidade, para nada. Por quê? Porque se eu estou falando de um processo é algo dinâmico, o processo não é estático. E todo processo é um conjunto de ações que leva a um determinado produto. O produto é quem eu quero desse meu atleta ou do meu aluno. Eu quero o meu atleta de futebol com isso de capacidade aeróbica, anaeróbica, de força rápida, de capacidade técnica no chute, é um produto. E o meu aluno? O meu aluno eu quero com VO2 de tanto, o nível de força de tanto, a glicemia abaixo de 100 miligramas por decilitro de sangue, a pressão arterial com baixo de 120 por 80, e hoje ele está com 140 por 90. Eu estou construindo o produto, eu estou idealizando o produto. Para eu chegar nesse produto, eu preciso escolher o melhor processo. Não é qualquer processo que leva para o mesmo produto. O que leva para o produto é o processo. Se eu não olho para o processo, qual é o produto? Aí a educação física hoje está nesse problema. Ela quer saber de exercício, mas ela não entende de processo. E ela não idealizou o produto. Falei, esse exercício aí só para chegar onde? Ele fala, Ué, tem que chegar em algum lugar? Tem, porque você está diante de um processo pedagogicamente organizado que visa o aprimoramento ótimo do potencial genético. Então, quem é esse indivíduo? Para a vida dele e para as condições clínicas, eventualmente, dele. Então, qual é o melhor processo? Quais são os melhores métodos, meios e exercícios? E em qual momento cada um, para que eu possa atuar nesse organismo que hoje, clinicamente, está bagunçado, está fora da sua homeostase, está hipertenso, está diabético, está com uma doença respiratória, está com DPOC, está num quadro de sarcopenia avançado, já está numa caquexia por conta disso, ou por conta de um tumor, por conta de um câncer, por conta de um tratamento, de uma quimio, enfim.
essas condições todas das doenças crônicas. O indivíduo obeso, obeso grau 2, obeso mórbido, espera aí, um idoso já fragilizado, eles vão ser... Opa, travou. Não, voltou. Voltou? Então, Voltou. quer dizer, esses indivíduos todos que clinicamente e funcionalmente são diferentes, eles vão ser submetidos ao mesmo processo, quer dizer, os mesmos exercícios no mesmo momento. E o que é pior, eu vejo isso hoje na educação física, que não é um processo, é estático. São aqueles exercícios. Ele monta um rol ali dos seus exercícios. Eu trabalho com esses exercícios o ano inteiro. Olha, desculpa, mas isso não é treino. Cadê a definição de treino? Processo pedagogicamente organizado. Cadê a pedagogização? O que isso significa para nós? Que as 3 sessões de treino da primeira semana prepararam para a segunda. As sessões da segunda semana preparam para a terceira, que prepara para a quarta, e que depois preparam para a quinta, para a sexta. Elas estão de mão dada. E no final disso, onde é que eu chego? No produto idealizado. Perfeito, e aí a gente pensa, para eu fechar na sua pergunta, e a gente agora dá um pouquinho mais de concretude para a turma. E o treinamento físico, Cássio? É a essência, na perspectiva da intervenção na saúde, é a essência do processo de treino. Qual é a diferença de treinamento não desportivo, que nós demos aqui, para físico? No desportivo, o treinamento, o aprimoramento potencial máximo, implica em aprimoramento físico, técnico, tático, moral e psicológico do desportista. Tudo isso tem que estar ali. Eu tenho que melhorar os comportamentos dele, tem que saber lidar com a pressão, com a adversidade e tal, mas ele tem que estar tecnicamente, taticamente, fisicamente, absolutamente preparado. Para isso tudo existem métodos, meios e exercícios técnicos, táticos e físicos. E por trás disso tudo está o aprimoramento moral e psicológico. Isso é determinado pela maneira como a comissão técnica conduz o processo. É ali que estão os ensinamentos morais e os aprendizados do ponto de vista da mudança de comportamento psicológico, inclusive em lidar com a pressão. Beleza. E no não desportivo, Cássio? Eu tenho que aprimorar tecnicamente ele, taticamente? Né? Não, tecnicamente tem alguma coisa disso, que é o conjunto das habilidades motoras básicas, fundamentais, na minha perspectiva e no meu olhar, isso tem que ser aprimorado, porque é isso que transfere para o lado de lá, para a vida dele. Mas tudo bem, mas a essência disso é o treinamento físico. Aí você falou, Cássio, como é que a gente definiria isso? Simples, processo pedagogicamente organizado, cuja base é constituída pelos métodos de exercício que visam o aprimoramento ótimo das capacidades motoras condicionantes. Ponto. Forças, velocidades, flexibilidades e resistências. Acabou. Força muscular, forças, porque está no plural, forças musculares, resistências musculares, velocidades musculares, flexibilidades articulares. Isso é treinamento físico. Treinamento físico é para aprimorar as capacidades condicionantes. Então, é isso que nós temos que primariamente aprimorar nos nossos alunos não desportistas, nos nossos alunos doentes. Por quê? Perfeito. Porque é isso que vai determinar o esquema de atuação do exercício, sobre o que nós vamos discutir daqui a pouco, que são os pilares da intervenção, né, no contexto da saúde. Mas é fundamental que eles entendam em que mundo nós estamos e o que é o treinamento, né? E o treinamento físico agora voltado, né, para o não desporto, né? Ficou muito mais claro, porque assim, acho que existe uma grande confusão, né, na hora que a gente vai falar de treinamento mesmo, porque fica muito instalado na cabeça do profissional de educação física o treinamento desportivo, que é aquele voltado para o atleta. E aí ele pega o treinamento desportivo e usa na população não esportista. E aí não encaixa, não bate, não vai, não evolui. Não fecha a conta não fecha, Fabiano, não bate. Não tem como, né? O cara não é atleta, né? Então são Porque são contextos diferentes. É usar método, meio e exercício para finalidades diferentes. Finalidades diferentes determinam processos diferentes, ainda que ambos sejam processos. Perfeito, perfeito. Agora, beleza, ficou muito mais claro isso, né? E acho que é legal, porque se o profissional de educação física está aqui, ele fez sentido isso para você, né? Eu lá
15 anos atrás, eu vivi isso, né? Eu vim da graduação, vim do esporte, e essa uma dificuldade minha, né? Eu fiz uma pós-graduação em treinamento desportivo, né? E aí você vai fazer treinamento desportivo e aí vai atender o público normal, que é não desportista, e não tem, não casa, não vai para frente. Você fica tentando periodizar treino para quem não precisa de periodização ou precisa de uma periodização totalmente diferente daquela que é voltada para o esporte, né? Então, aí parece que você fala assim, cara, eu não sei mais o que eu sei, né? Não sei mais o que eu faço, né? Começa a ter uma crise de identidade, né? E a gente quer aqui realmente tirar dessa crise de identidade. Existe um treinamento voltado para não esportistas. E aí a gente vai para o mundo que a gente chama de mundo da saúde, né? Treinamento para a saúde. Se a gente está falando desse público aí, a gente, como você brilhantemente já abriu a cabeça aqui, tem dois mundos: o mundo do treinamento desportivo, que é mais voltado para atletas, e o não desportivo. Esse não desportivo é para onde a gente se encaminha para a saúde. É um treinamento mais voltado para aquele treinamento ótimo, mais voltado para outras finalidades. E aí a gente pode, então, aprofundar nesse tema aqui. Então, estamos indo por esse caminho. Então, tomamos o caminho, né? Não é o do atleta, não é o desportivo, então é o não desportivo. Estamos indo para esse caminho. Aqui nesse caminho existe o treinamento voltado mais para a saúde. Então, já sabemos que a pessoa não é um atleta. Ok. O que vai embasar, então, o que a gente está chamando aqui de treinamento para a saúde? Legal. E é interessante isso, né? Porque o que determina as diferenças é única e exclusivamente o fato de que eu tenho produtos distintos idealizados. Quando eu idealizo o produto, né, não desportivo, obviamente eu vou ter que submeter a um processo diferente. Então é isso que determina, mas eu vou precisar de exercícios, de métodos, de meios, eu vou precisar planejar, eu vou precisar periodizar, eu tenho que ter microciclo incorporativo, microciclo ordinário, eu tenho que ter mesociclo de desenvolvimento, porque eu preciso construir no organismo dele adaptações, que no final resultem em aumentos ótimos de forças, de flexibilidades, de resistências, de velocidades, agilidades, para aquilo que ele faz na vida dele. E para que tudo isso também resulte numa mudança clínica. E que hoje, por exemplo, ele consiga, a partir daí, estabelecer um controle da PA, um controle da glicemia, um controle da sua função cardiovascular e o conjunto de riscos dele diminua. Então a gente pensa nisso e olha e fala assim, e o que implica isso, então, Carlos? Todo esse conjunto de adaptações que nós temos de promover, que vai resultar em mudanças dessas capacidades motoras, desses parâmetros da aptidão física, né, do nível de condição física, o que embasa essa nossa intervenção? O que, eu diria assim, o que consolida, né, e o que cristaliza o fato de que eu, a partir daí, atuei efetivamente na saúde. Eu olho para tudo isso e penso em mudar o que ali dentro. Basicamente, nós podemos pensar em 4 a 5 pilares, né, que norteiam, né, ou que justificam, ou que balizam, acho que fica um termo melhor, que balizam a nossa intervenção na saúde. Quando o exercício é voltado para a saúde, ele promove, né, quer dizer, como o exercício promove esse conjunto de efeitos na saúde? Quer dizer, promoção de saúde. E aí vem também promover a saúde e prevenir as doenças. Quais doenças? Doenças crônicas não transmissíveis. É aí que eu consolido, né, que eu balizo efetivamente como o exercício está atuando na promoção da saúde. Maravilha. Ele basicamente vai atuar em 4 ou 5 pilares aí. Um deles, né, o conjunto de adaptações que eu vou promover por meio do meu processo de treino vai determinar a melhora do metabolismo, né, do organismo como um todo e, fundamentalmente, uma qualificação do metabolismo das gorduras, do metabolismo lipídico, com um incremento do aproveitamento, a melhora do aproveitamento de gordura enquanto substrato energético. Isso implica uma série de adaptações, aumento de vascularização, aumento de densidade mitocondrial, aumento de expressão das enzimas de ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, beta-oxidação,
Então, eu tenho que saber quais os melhores métodos, meios e exercícios a cada micro e a cada mesociclo do processo para que eu possa otimizar essas adaptações. Na medida em que eu aprimoro o metabolismo lipídico, eu também tenho uma influência direta no perfil lipídico, nos níveis de triglicerídeo, de colesterol total, de HDL, de LDL, e a partir daí se eu qualifico esse perfil lipídico, melhoro o HDL, diminuo o LDL, o colesterol total, o triglicerídeo, eu estou a partir daí resolvendo um primeiro conjunto de fatores de risco para a promoção, né, ou para a instalação de doenças cardiometabólicas. Show! Então, eu preveni a doença, porque eu diminuí a exposição dele a um primeiro conjunto de fatores de risco. Maravilha! Previno a doença, quer dizer, eu já estou afastando ele de algumas doenças. Ué? Oi? Caiu aqui para mim. Está me ouvindo? Tô ouvindo normal. Ué, que estranho. Caiu para mim aqui. Mas então eu afasto ele de um conjunto já de fatores de risco que tem a ver com as principais doenças, né, crônicas não transmissíveis e que mais matam no mundo ocidental. Diabetes, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. O segundo ponto de intervenção do exercício no contexto da saúde é o exercício promover a ação antioxidante e anti-inflamatória. Na medida em que eu construo algumas adaptações, eu vou melhorando, né, a capacidade antioxidante do organismo como um todo. Aumenta a expressão daquelas enzimas lá que tem a ver com a atuação, né, sobre as espécies reativas de oxigênio, os radicais livres, catalase, glutationa peroxidase, superóxido de dismutase. O exercício aumenta a expressão dessas enzimas. O exercício aumenta a minha capacidade antioxidante e, portanto, a minha capacidade de combater radicais livres. Na medida em que eu promovo esse efeito antioxidante, paralelamente a isso, eu já estou também melhorando a capacidade, né, anti-inflamatória do organismo, de combater o quadro de inflamação. E quando eu estou treinando de forma adequada, o músculo, né, progressivamente está liberando cada vez mais daquelas miocinas. N delas, interleucina 6, irisina, que são as mais famosas, musclina, apelina, a mionectina. Essa turma toda é, por si só, também antioxidante e anti-inflamatória. E a inflamação crônica é algo que está presente, né, em todo o conjunto de doenças cardiometabólicas. É processo inicial de instalação de aterosclerose, de doença arterial coronariana, de aumento de resistência insulínica, de pré-diabetes. Opa, peraí. Se eu conseguir promover adaptações que levem, então, à melhora da capacidade antioxidante e anti-inflamatória, e o músculo é o tecido mais antioxidante, mais anti-inflamatório que nós temos possibilidade de aprimorar, eu já estou garantindo, de novo, afastamento de mais um monte de fatores de risco. Inflamação crônica de baixo grau. Isso é fator de risco primário para a instalação de doenças cardiometabólicas. Resolvi mais um problema. Afastei de fatores de risco. Estou promovendo saúde. Prevenindo doença, promovendo saúde. O exercício também consegue, né, se consolidar enquanto agente para melhora da promoção da saúde e prevenção de doença, na medida em que ele promove melhora da sensibilidade insulínica. Aumento de resistência insulínica é também fator de risco primário para aumento de quadro inflamatório e também de condição de aumento do estresse oxidativo. Então, e também o aumento da resistência insulínica é fator que também determina aumento de estresse adrenérgico, que aumenta a resposta vasoconstritora, que leva ao aumento da pressão arterial. Opa, se eu conseguir melhorar a sensibilidade insulínica por meio das adaptações do treino, que virão pelos melhores métodos, meios e exercícios no melhor momento de cada um deles, eu garanto também uma melhora da sensibilidade insulínica e já afasto também esse meu aluno de uma enormidade de fatores de risco, até porque a resistência insulínica está também diretamente ligada ao aumento, né, o aumento do risco de inflamação crônica de baixo grau. E a resistência insulínica é uma condição altamente aterogênica e trombogênica. Pô, peraí, se o exercício fizer isso, já me tira de mais um monte de fator de risco. Prevenção de doença. Se eu previno doença, eu promovo saúde. Quarto ponto, e agora alguns vão cair das pernas aí. Quarto aspecto do exercício que tem tudo a ver com prevenção de doença crônica: hipertrofia muscular.
mas não aquela hipertrofia, né, de alto volume, a hipertrofia que eu chamo de hipertrofia estética de alto volume. Não, a preservação da massa muscular dos 20 aos 30 anos de idade de um indivíduo que fosse sedentário. Mas agora ele está com 50, 60 e já é sarcopênico, porque é meia e terceira idade e porque optou pelo sedentarismo, que, aliás, é a terceira opção, pior opção de vida de um indivíduo. A primeira é envolvimento com droga. A segunda, torcer por Corinthians. E a terceira é ser sedentário. Não tem... Isso é científico, não sou eu que estou falando, é da literatura. Cara, a segunda deve ser a pior de todas. Enfim, mas está aí, quer dizer, eu estou sarcopênico. Se eu resgato a musculatura, isso já me garante também um melhor nível de expressão das miocinas, isso já me garante manutenção da taxa metabólica de repouso, isso já garante maior nível de funcionalidade, maior prática de atividade física, eu fico menos tempo sentado, me movimento mais, gasto mais caloria, e isso é um fator decisivo para a melhora do comportamento motor e para garantia, olha que absurdo que eu vou dizer, mas isso é da literatura mesmo. A manutenção da massa muscular é determinante de um comportamento motor não sedentário, portanto, fisicamente ativo. As pessoas não são sedentárias simplesmente porque elas querem, mas é porque a musculatura e a força estão indo embora depois dos 30, 35 anos, por terem optado pelo sedentarismo. E é também um fator primariamente decisivo para a manutenção do peso corporal depois dos 40 anos, que é quando a sarcopenia começa a se exacerbar mais. Por que nós temos mais prevalência de sobrepeso e obesidade de 40 a 50 e de 50 a 60 anos? Porque a sarcopenia se exacerba. Porque se eu mantivesse a massa muscular, a gente teria muito menos sobrepeso e obesidade. Porque com 20 e 30 ele também era sedentário. E de 30 a 40 também, só que ele ainda tinha mais músculo. E aí, metabolicamente, o organismo já tem que pagar mais caro para manter vivo. Com menos músculo, é muito... E aí eu me movimento menos. Então, a manutenção da massa muscular é decisiva para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, porque a sensibilidade insulínica é maior na medida que eu tenho mais músculo. Todo indivíduo sarcopênico tem um aumento da resistência insulínica, porque ele tem menos tecido consumidor de glicose. A intolerância à glicose é maior na medida em que eu sou mais sarcopênico. É mais difícil manter a glicemia no indivíduo sarcopênico do que no indivíduo com a massa muscular dos 20 anos. Olha só isso. Então, a perda de massa muscular e força é fator de risco para a instalação de doenças crônicas não transmissíveis. Nunca ninguém pensou nisso. Diabetes tipo 2, em geral, é por conta da sarcopenia e todo o desdobramento dela. Portanto, manter a massa muscular é vital. Isso significa o seguinte: musculação, hipertrofia, músculo. Músculo não é tecido de promoção estética. Músculo é tecido de promoção de saúde. Quem precisa saber disso é o pai, a mãe, o avô e a avó de todos os profissionais das academias. Porque para todos os profissionais, 95% não consegue trazer o pai e a mãe para a academia que ele trabalha, para treinar. Porque o pai e a mãe acham que treinar musculação... Nós temos um podcast que nós vamos falar disso, né? Treinar musculação é para ficar grandão, é para ficar fortão. Ele fala, eu não vou lá não, filho, eu não quero ficar fortão. Não, você vai lá para prevenir diabetes, para prevenir hipertensão, para prevenir doença arterial coronariana. É para isso que você vai lá, para prevenir osteopenia, osteoporose. Não é para ficar forte. A única coisa que você não vai fazer lá é ficar fortão. Mas aí, obviamente, Fabiano, é um outro processo. Não tem esse monte de série, esse monte de exercício, e assim vai. Então, esse é o quarto pilar. E o último pilar, o aumento do VO2 máximo. Por quê? O conjunto de adaptações, né, advindas da construção de um VO2 máximo 20%, 30%, 40% acima da média para a idade, aumento do coração, aumento da cavidade, aumento do volume de ejeção, melhora da capacidade de bombeamento, o aumento da capilarização, aumento de mitocôndria, tudo isso tem a ver com o aumento do VO2 máximo. Tudo isso determina melhora de sensibilidade insulínica, melhora de resposta antioxidante, melhora de resposta anti-inflamatória, né? E, consequentemente, melhora do metabolismo de gordura. Então, o VO2 máximo é que vem determinando o alicerce para isso. E, obviamente, com o VO2 máximo adequado, você também treina melhor a hipertrofia. Você consegue uma melhor resposta com muito menos tempo de dedicação no treino. E você consegue treinos também um pouco mais intensos, porque ele tem melhor capacidade de recuperação. Pronto, resolvemos o problema. Se eu conseguir efetivar
consolidar adaptações que tenham a ver com isso tudo, efetivei a minha intervenção no campo da saúde. Então, o profissional que hoje diz assim, eu trabalho com saúde, assim, e você muda o que aí dentro do organismo? Ele tem que ter a resposta pronta. Ó, o que eu estou buscando é melhorar a função metabólica, então eu estou buscando melhorar a sensibilidade insulínica, melhorar a capacidade antioxidante, anti-inflamatória, eu estou buscando manter a massa muscular dos 20 anos e preciso construir um VO2 máximo de 20% a 40%. Então agora eu tenho objetividade. A partir daí, ó, o produto está idealizado, percebe, Fabiano? Eu idealizei, o produto está descrito, e agora? Agora conduzo o melhor processo para chegar e construir esse conjunto de adaptações que se cristalize nesses 5 aspectos. Isso é intervenção na saúde por meio do exercício. Maravilhoso. Se o profissional não enxergar isso de forma cristalina, ele vai dando exercício que tiver na moda. E aí, se o exercício for da moda HIIT, por exemplo, ele falou, tá na hora de fazer HIIT, tá na hora de fazer burpee, tá na hora de fazer corrida, tá na hora de fazer tem que fazer. E ele se vê obrigado. Não, eu tenho que fazer burpee. Falou, o CREF te caça se você não fizer. Eu tenho que fazer HIIT, mas tem por quê? Não, porque eu vi um artigo e eu vi um vídeo que o cara falou que é a única coisa que emagrece. Para com isso, para com isso. E aí a gente vem para um problema, né? 80% de quem é submetido, era sedentário e é submetido ao HIIT, abandona o programa de treinamento. Exatamente. E a única coisa que nós não queremos é que quem estava sedentário há 50 anos abandone. Ele só tem que ficar. Eu costumo sempre brincar com os meus alunos, qual é o melhor treino, professor? Eu falei, responde você para mim. Eu acho isso. Nenhum desses. Por quê? Qual é o melhor? Eu falei, primeiro que ele fica. Porque se ele não ficar, não tem efeito o treino. Ele fica, que dá vontade de voltar no dia seguinte, né? Em primeiro lugar, é o que ele fica, é o que ele adere. E para aderir, é afetividade. Não é consciência de que aquilo é bom para ele. É afetividade. Nós estamos falando de sistema límbico. Nós estamos falando de subcórtex. Não tem nada de consciente nisso. E aí você cria as condições afetivas para que ele fique. E eu garanto, pelo pouco que a gente entende disso, né, Fabiano? E pelo pouco que nós já rodamos a vida, e enquanto treinadores também, eu garanto que para esse perfil de público que nós estamos falando, a afetividade não é consolidada e construída por meio de HIIT, de corda naval, de burpee. Ela nunca foi. Não é essa a proposta para o pai e a mãe da turma aí, que não vem. Não vem por quê? Porque ele já sabe o que espera por eles do lado de lá. E se for uma outra proposta? Já se frustrou, né? Já se frustrou várias vezes, já tentou de novo, e aí se frustrou de novo. E a gente tem até uma fala muito forte, né, do Claudinho, né, que 10% das pessoas só que se matriculam numa academia perpetuam, né? Os outros 90% é estatístico isso, é estatístico. E isso não tem argumento contrário, porque é fato. É fato, não tem, exato. Então é estatístico. Isso vem se repetindo há muito tempo. Há 40 anos. Só há 45 anos, né? Só. Repete isso. Cara, cadê o ajuste, né? Cadê o ajuste para isso mudar? É aí que se consolida e é aí que se expõe, né, e explicita o fracasso das academias na intervenção e na busca, né, de mudança de comportamento da sociedade. Então, no fracasso da inserção social das academias. Apesar de nós termos, num dado momento, né, atingido, sendo, né, o segundo maior mercado de fitness do mundo, né? Vejam, no fracasso. Imagina quando a gente conseguir entender que pessoas distintas, né, buscas distintas, exigem processos distintos e únicos, e particulares, e diferentes. Aí nós vamos sair do âmbito do fracasso e vamos para uma possibilidade de sucesso. E talvez depois a gente chegue no sucesso. Hoje, se a cultura se ainda, né, se mantiver, nós não temos a possibilidade do sucesso. Nós só temos a concretização do fracasso. É inacreditável o que nós temos conseguido fazer em 40 anos. Nós temos a concretização do fracasso.
Nós não criamos ainda uma perspectiva de sucesso para depois, né, consolidar o sucesso e concretizá-lo. Hoje a gente só trabalha na concretização e na exaltação do fracasso. Por que na exaltação, Cássio? Porque os mesmos hábitos se fortalecem há 40 anos. Hábitos exclusivos. Eles não incluem a população, eles excluem. E eu falo isso muito categoricamente porque eu tenho esse dado. Eu peço para meus alunos, levanta a mão quem treina. Agora levanta, fica com a mão levantada quem tem o pai e a mãe na academia. 95% abaixa a mão. Então, é consolidação do fracasso. Ou a nossa área entende que ela vai precisar criar uma perspectiva de sucesso para poder alcançá-lo, porque ninguém alcança sucesso concretizando o fracasso. Não tem como. Exato. Cara, mas essa é a nossa busca, né? Esse é o nosso desafio. Né? E a gente está aqui realmente para te desafiar. Né? Você que está assistindo, você que está vendo, está ouvindo, a ideia aqui é abrir a cabeça, é te trazer essa abertura para quê? Para você realmente se inserir nesse mercado que pouca gente está se inserindo, tem baixa concorrência, tem poucas pessoas se especializando, e muita gente precisando, tá? Então cada vez mais. Chamado, cada vez mais, né? É um chamado aqui realmente. E Cássio, eu queria primeiro reforçar os pontos aí, né? Eu anotei aqui: metabolismo, inflamação e oxidação. Aí o terceiro é melhora da sensibilidade insulínica. Resistência insulínica. O quarto, músculos e hipertrofia. O hipertrofia. Quinto, VO2 máximo. Né? Então, 5 pilares aqui, né, que vão determinar, né, o que você tem que gerenciar quando se fala em treinamento para a saúde. E aí você fala uma coisa... Gerenciar e monitorar, porque se eu estou intervindo na saúde, então, quanto eu obtive disso? Quanto melhorou isso? Quer dizer, e aí é interessante, Fabiano, desculpa te interromper, mas como é que eu monitoro isso, Cássio? Bom, o VO2 máximo tem testes extremamente simples. Hipertrofia, você tem milhares de possibilidades. Você pode olhar para ela indiretamente pelo aumento da força. Tem recrutamento motor aí, tem uma série de fatores. Mas eu aqui, no meu processo, eu monitoro pelo ultrassom, né? No exame de imagem, estou vendo a espessura do músculo. Mas o cara pode fazer até pelo perímetro, está tudo bem, dentro dos recursos de cada um. Agora, e os demais parâmetros? Poxa, você tem exame sanguíneo para o aluno fazer periodicamente. Eu aqui, os nossos alunos fazem, vão ao médico, pede, todo mundo tem plano de saúde aí e tal. Vai lá e fala, eu quero proteína C reativa, o exame mais fácil. Se ele quiser, ele vai, pede direto no laboratório de análises clínicas, custa uma merreca. Né? Proteína C reativa, eu estou monitorando o quadro de inflamação crônica. Perfil lipídico, eu estou monitorando o restante. Percentual de gordura, eu estou monitorando isso, mas o perfil lipídico é um fator. E na medida em que o próprio VO2 está aumentando, o metabolismo aeróbio de gordura, eu tenho certeza que está aumentando. Aí eu olho para esses outros parâmetros e sensibilidade insulínica, Cássio. Faz uma glicemia de jejum. Faz um teste, eu faço aqui com os alunos, o teste de glicemia pós-prandial. Ele almoça e 2 horas depois mede a glicemia na casa dele e me manda pelo WhatsApp. Daqui a um mês, ele almoça de novo, aquela mesma refeição, a gente tem a refeição padrão. Todo mês os nossos alunos, né, com descompensação glicêmica, fazem isso. Aí eu estou vendo o nível de intolerância à glicose, ele não precisa ir lá no laboratório de análise clínica, o profissional pode fazer isso, esse teste não tem problema nenhum isso. Eu não estou dando diagnóstico para eles, mas eu encaminho isso, inclusive, para o médico depois. Mas eu estou olhando. Antes ele almoçava, 2 horas depois, glicemia 180. Um mês depois, 150. Mais um mês, 140. Mais um mês, 110. É óbvio que a intolerância e a resistência estão melhorando. E eu estou monitorando. Aí, Fabiano, é muito legal, porque eu olho para esse dado clínico e olho para o VO2, olho para o ganho de massa muscular, olho para isso e começo a estabelecer uma correlação estatística e uma relação quase que causal de um para o outro. Aí eu olho e digo assim, meu aluno hoje está com a glicemia de jejum 140 miligramas por decilitro, mas ele está com VO2 máximo de 7 METs.
quando eu puser 10 metros, eu garanto essa glicemia abaixo de 100. Aí o cara diz assim, pô, como é que você pode, onde é que você leu isso? Eu não li, eu vivi, desde que eu monitore. Mas e se eu não monitoro nada disso? Eu não sei quem tem a ver com o quê. Perfeito, perfeito, cara. E cada vez mais a gente vai voltando para individualidade, que é um princípio, que é um Do princípio, treinamento. que é o primeiro princípio do treinamento, né? Talvez o mais importante, né, se eu estou entendendo que a individualidade biológica dessa pessoa é de uma pessoa não desportista, eu já vou colocar ela para um ladinho aqui, já direciono ela para esse lado. E aí, de acordo com como você colocou muito bem, de acordo com o produto, né, de acordo com quem é essa pessoa, eu vou direcionando e gerenciando e monitorando aqueles aspectos que são os mais importantes para ela e colocando os métodos, os meios mais efetivos, mais ótimos para cada momento, para aquela pessoa. Cara, parece, né, na hora que a gente vai chegando agora, nesse momento da nossa conversa, vai ficando mais simples de entender, né? Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Pela prática, pelos 40 anos de fracasso, 45 anos de fracasso, não é tão simples de aplicar, não. Né? Mas aqui a gente está tentando abrir essa cabeça, trazer você para esse mundo, trazer você para essa possibilidade de você atuar nesse mercado que poucas pessoas estão atuando. Né? E é legal isso, né, Fabiano? Porque você fala assim, ô Cássio, mas isso é simples. Só que por trás dessa simplicidade é que está a complexidade, que é para chegar a fazer ficar simples. Como é que eu faço isso ficar simples? Dominando o complexo. É assim mesmo. Não existe nada que é simples por si só, a não ser aquilo, né? Mas isso tudo é muito complexo. Na medida que você dominar a complexidade, você torna aquilo simples. É uma coisa lógica. É o que falta para a área. Dominar a complexidade de tudo que envolve, né, o organismo humano, a fisiologia, o processo adaptativo aos estímulos de treino, as teorias do treinamento. Quer dizer, o conhecimento, a intelectualização, na medida em que você intelectualiza também de forma direcionada, especializada, tudo aquilo vai ficando menos complexo. Aquilo que é menos complexo é mais simples. E é legal isso, né, Fabiano? Você fala assim, ô Cássio, então volta para a nossa primeira pergunta. Quer dizer que tudo aquilo que é da teoria do treinamento deve ser respeitado no treinamento não desportivo? Sim. Por quê? Porque é treinamento não desportivo. A única diferença, produto diferente, processo diferente, mas pautado nas mesmas bases conceituais, nos mesmos princípios. Tem que ter progressão, tem que ter individualidade biológica, tem que ter interdependência, volume e intensidade, tem que ter sobrecarga progressiva de treino, tem que ter princípio da especificidade, porque eu quero construir adaptações específicas para melhorar esse ou aquele contexto clínico. Tem que respeitar todas as teorias do treinamento. Só que ao invés de tornar ele, né, fisicamente apto e tecnicamente para o futebol ou para o vôlei, eu torno para a vida e construo adaptações que promovam afastamento dos fatores de risco. Prevenção de doença, promoção de saúde. Então é curioso, né? Porque muita gente sempre diz, não, essas coisas todas, o treinamento é para quem vai mexer com dispor. Treino é treino. Treino é treino. É processo aqui e lá. Só a finalidade é diferente. O final é diferente. Mas as bases e os princípios são os mesmos. Por quê? Porque o que eu busco com o processo de treino? Construir adaptações, gerar estresses cotidianos que levem às adaptações. Para isso, eu tenho que ter o estresse ótimo para cada microciclo e tenho que progredir de acordo com a resposta de cada indivíduo. Então, os princípios são os mesmos, só que com sutis diferenças de processo, ou gritantes, porque o final é diferente. Então, quem vai dar treino para a saúde precisa primeiro ser um intelectual do treino, depois das doenças, e a partir daí juntar as duas coisas. Muito bom. E aí fica simples, né, Fabiano? Aí fica simples, muito bom. Eu acredito que a gente simplificou, talvez, aqui, esse entendimento, né, do que realmente é treinamento para a saúde. Quero agradecer aí mais uma vez, Cássio,
né? E abrir a mente aqui, aprendi bastante hoje aqui contigo, e que a gente fique aí, para você que está assistindo, à sua disposição, né? Que você também puder construir esse conteúdo junto com a gente, se isso daqui for legal para você. Primeiro, deixa seu comentário, curte, leva isso para mais profissionais. A gente precisa dessa corrente, né, de fazer mais profissionais também entenderem, também virem para esse mercado da saúde, né? Primeiro, vem aqui, ouve esse mercado, né? Conhece esse mercado, vê se tem identidade contigo, porque a gente precisa de profissionais aqui. Segundo, se isso daqui tocou você, leva para esses profissionais, né? Vê se tem um profissional que tem essa característica, manda para ele esse vídeo, né? Leva ele para conhecer também esse movimento e vir para cá, tá? Cássio, obrigado demais. Obrigado pelo papo. Você que esteve com a gente aqui. Um grande abraço. A gente se vê no próximo Healthcast. Valeu. Tchau, tchau.